Tadeu, a gente está falando sobre assuntos de organização financeira e a gente sabe que um dos objetivos aí da Cora é auxiliar os pequenos e médios negócios, né? Como é que a Cora realiza isso na prática? Excelente pergunta, Lucas. Na verdade, primeiro a gente ajuda pequenos e médios empreendedores simplificando absurdamente o processo de abertura de conta, né? A gente sabe que, como estamos comentando aqui, muitos empresários abrem a sua empresa, ou começam o seu negócio, na verdade, e misturam a pessoa física com a pessoa jurídica. E muitas vezes, na hora de abrir a conta no banco, é um parto, né? Dias e dias, o banco muitas vezes escolhe o cliente que vai abrir a conta ali, e a Cora simplifica esse processo. 90% das empresas que abrem conta na Cora têm a sua conta aberta em até 3 horas. Tá? Então, a gente ajuda com esse processo, simplificando com tecnologia. Além disso, o aplicativo é muito simples de usar. Ele tem uma carinha, ele é muito intuitivo para quem de fato ali está no dia a dia e precisa fazer o básico, né? Não tem aquelas mil complexidades de se utilizar o aplicativo. Ele é bem simples e bem pensado para o pequeno e médio empresário que está ali no dia a dia. E acho que a terceira coisa que a gente ajuda, que é meio óbvio, mas tem que ser dito, é que a gente isenta as tarifas, né? De anuidade. Hoje tem ali, alguns bancos vão cobrar R$9, R$10 para receber um Pix, né? Na Cora, a gente não tem nenhuma tarifa, a não ser saque em banco 24 horas, né? Mas para receber e para pagar usando o aplicativo, ou a nossa solução em Cora Web, né? No desktop, o empresário não paga nada. Às vezes é uma boa economia, né? Chega a dar R$2.000 no ano, R$3.000 no ano. Quanto que tem pequenos e médios empresários que gastam dezenas de milhares de reais quando você coloca na conta ali o custo de boleto, né? É um grande diferencial, né? Exatamente. E vocês se tornaram especialista nesse mercado de pequenas e médias empresas, né? A gente é focado em pequenos e médios empresários, né? A gente não atende pessoa física. Uma escolha muito interessante na abertura do banco de, peraí, tem muito banco que atende pessoa física e a pessoa jurídica é um puxadinho ali, né? O PJ é um puxadinho, o Sim. PME, então, tá ali jogado. A gente, desde o início, nasceu para ajudar o PME, né? E a gente está focado nessa missão. Bacana. E quais são as inovações, assim, além dessas que você já citou, que vocês estão trazendo, assim, diferente de outros bancos digitais, né? O que o banco digital da Cora está fazendo de diferente hoje para pequenos e médios? Legal. Acho que tem muita coisa... Bom, colocar um banco de pé não é trivial, né, Lucas? A gente tem 4 anos, então tem muita coisa que a gente sabe que a gente ainda precisa fazer. Então, acho que a gente tem consciência disso quando a gente pensa em crédito, né? Ampliar portfólio de produto, né? Então, a gente tem clareza de, primeiro, assim, continuar evoluindo o básico, que não é trivial, mas a gente tem tido uma atenção muito especial para a relação do PME com o contador, em simplificar essa relação, né? Então, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que tanto o PME quanto o contador com o seu acesso secundário conseguem fazer, que é para exportar o extrato automaticamente. Eu não sei se tem esse problema, né? Não sei se 99% dos contadores têm esse problema, mas é de receber o extrato todo mês ali, em diferentes formatos, PDF, UFX, CSV. E a gente simplifica isso. Então, com 3 cliques, o próprio PME consegue fazer isso, que é programar para o contador não ficar ligando todo mês. Vai lá e coloca rapidinho. Quero exportar isso semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, para essas pessoas, já nesses formatos, né? Isso é um ganho de tempo absurdo, tanto para o pequeno e médio empresário, como também elimina uma fricção para o empresário contábil, né? E simplifica a vida. Então, essa é um exemplo, né, de uma inovação que a gente, inclusive, fez a partir dos feedbacks de vocês, né? Parceiros que estão ali junto com a gente, ajudando a gente a evoluir o produto. E tem a ver com a nossa missão, né? Quando eu vi essa ferramenta, eu falei, cara, por que nunca nenhum banco fez isso, né? É tão óbvio. Porque não é foco, né? Porque não é foco, e aí quando você coloca como missão, de fato, servir o pequeno e médio empresário e fazer isso ouvindo contadores e PMEs, entendendo as suas fricções, aí fica mais fácil de você priorizar isso, né, dentro do produto, né? E foi o que a gente fez. Ô, Tadeu, e a gente citou aqui, né, no nosso bate-papo aqui com o grande mestre aí, Leandro, que uma das dificuldades de contadores e até passar essa informação para o empresário é ele não entender que aquilo gera algum tipo de valor para ele. Sim. E quando só gera para o contador e o empresário não comprar aquela solução. Quando eu digo comprar a ideia, né, daquela solução. Como que a Cora trabalha nesse sentido? Que tipos de benefícios que a empresa vai ter tendo a Cora? Claro que você já falou de alguns, né? Mas o que mais ele pode ter nessa questão de organização? Perfeito. A gente tem algumas, enfim, e também ouvindo muito o cliente, a gente fez algumas coisas que são relativamente simples, mas fazem toda a diferença para o pequeno e médio empresário, né?
Coisa talvez que ele até esperaria de um sistema de gestão, mas a gente está fazendo isso para um banco. Por exemplo, o que o pequeno e médio empresário precisa? Ele precisa pagar e receber. É isso que ele precisa. Ele está começando o negócio dele, ele precisa pagar e receber. Se ele conseguir fazer isso já desde o início, numa conta PJ, né, separando pessoa física e pessoa jurídica, maravilhoso. A Cora já vem para ajudar aqui. E aí, quando ele vai recobrar, ele precisa fazer isso de uma forma simples, né? Muitas vezes ele começa se enrolando ali no boleto, né? As plataformas não são simples para fazer isso, boleto, Pix. Então, a gente tem hoje um jeito de emitir o que a gente chama de Bolix, que é o boleto já com o Pix, né? Já vem com o QR Code. Muito interessante. E, de fato, o Bolix ele já consegue configurar isso no próprio aplicativo, sem custo, ou seja, ele não precisa contratar uma plataforma para isso, ele consegue fazer isso no próprio banco, que é a fonte da verdade ali, né, onde acontece a transação, onde ela é originada, e ele consegue configurar a recorrência, o que já é maravilhoso, então ele coloca lá toda a informação de quando vai cobrar, naquela cobrança vai cobrar juros, não vai, qual a condição de cobrança de juros, qual a recorrência. E mais do que isso, ele já consegue configurar uma régua de cobrança, né? Então ele fala, pô, quero que você Cora aqui, cobre com essa frequência, me avise quando for pago o boleto. Parece simples, né? Mas quantos PMEs não têm acesso a isso no começo do seu negócio? Ou vai se preocupar com isso lá na frente? Então a gente ajuda aqui resolvendo cobrança, diminuindo inadimplência e de graça, né? Porque a gente não cobra de fato essa ferramenta. Então esse é um exemplo. E só um parênteses aqui, né? A gente está falando muito de PME. Hoje a gente tem, como eu falei no começo, né? A gente não seleciona cliente, né? A gente tem metade da nossa base que são MEIs, né? E a gente vê o MEI, assim, a gente existe para resolver o problema do empresário, né? E não do empresário EPP, né? Você não está trabalhando de regime tributário, exatamente. né? O empresário, e muitas vezes o empresário ele começa como MEI, mas ele cresce o seu negócio, né, Leandro? Então, é uma aposta, né? Exatamente. Então a gente aqui entende que, por exemplo, esse tipo de ferramenta ajuda muito o pequeno que está começando, né? E depois, se ele crescer, ele pode sair do banco, ele precisa estar mais complexa a cobrança dele, tudo bem, aí faz sentido o RP, mas a gente simplifica demais a jornada de pequenos e médios negócios dessa forma, né? Ajudando na cobrança, por exemplo. E Tadeu, como é que funciona o Cora Aliados que vocês têm? Ah, legal. O Cora Aliados é o nosso programa de relacionamento e parceria com contadores, BPOs e consultores, né? Então, a gente lá na largada, quando começou a Cora, a cabeça dos fundadores, de toda a diretoria, sempre foi, olha, a gente sabe que quando a gente pensa em PME, um parceiro-chave nessa jornada é o contador, né? É o expert, né? O BPO, o consultor. E a gente vem há pouco mais de 2 anos desenvolvendo um programa de relacionamento em que a gente, primeiro, né? Os contadores ajudam a gente a indicar a Cora, né? A gente tem um desafio de ser conhecido, a gente sabe disso, né? E vocês... Acho que tem sido muito parceiro de ajudar a levar a Cora Brasil afora, né? Sair um pouco dos grandes centros. E tem um segundo desafio que é a gente criar um produto a partir do feedback de contadores, né? Então, o programa de relacionamento é isso. Obviamente, a gente está em constante evolução, mas ele nasce para ajudar a conectar a Cora com contadores e ajudar, através dos contadores, a Cora a chegar cada vez mais longe aí nesse Brasilzão. E, óbvio, melhorar o produto através também do feedback de vocês, né? A gente sabe que a gente tem muito para evoluir, para aprender com vocês, né? Perfeito, muito obrigado, Tadeu, pela tua participação aqui, que deu match nesse programa mais uma vez aí, né? Sensacional.